Se a minha casa tivesse pegando fogo, eu só salvava esses livros. Oi, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialiteia, que a gente fala sobre livros e literatura toda semana. E hoje a gente vai fazer uma brincadeira cruel, uma coisa assim, covarde, sabe? Onde eu vou escolher aqui os livros que eu salvaria de um incêndio se tivesse acontecendo um incêndio aqui na minha casa. Óbvio que é uma brincadeira, né? Porque todo mundo sabe que se tivesse um incêndio eu só ia fugir daqui e não ia pegar livro nenhum, no máximo o meu celular. Mas como nada disso vai acontecer, a gente só vai fazer essa brincadeira aqui. E foi bem difícil, tá? Eu vi essa ideia de vídeo lá no Booktube gringo, no canal do Jack Andrews, que eu vou deixar marcado aqui na descrição pra vocês verem o perfil dele e conhecerem o canal também se quiserem. Mas assim, foi tão difícil fazer isso, sabe? Tem muito livro aqui nessa estante que eu amo, que tá aqui porque eu gosto. Aqui eu guardo os meus faves e olha que é uma estante pequena, com não tanta coisa comparada àquela outra estante que eu tenho. Agora imagina fazer esse vídeo lá na outra estante. Quem sabe a gente pode fazer um dia, né? Se vocês gostarem e deixarem muito like nesse vídeo, a gente já faz um outro aí lá na estante grandona. Ai, eu vou sofrer tanto mais do que aqui. Vamos lá então começar esse vídeo já falando de um livro que é o livro do meu ano. Eu preciso dizer que esse aqui é o livro do meu ano, talvez o livro da minha vida, de tanto que eu amei essa história. Pra mim, ela é o 2023. Quando alguém perguntar pra mim, Cata, qual é o livro de 2023, o livro do ano? Eu vou dizer que é Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Manhã. Sim, esse livro perfeito, maravilhoso, um favorito da vida, um favorito do ano. Meu único arrependimento com a história é que eu não chorei mais enquanto eu tava lendo. Eu queria ter chorado mais enquanto eu lia, mas eu chorei muito depois de ler. E eu precisava botar aquele choro pra fora. É um livro que fala sobre relações, relacionamentos e amigos que acabam se encontrando ali pra fazer um jogo de videogame que vai ficar muito famoso e se chama Ichigo. Daí em diante a gente vai acompanhar a ascensão, a queda dos personagens, o por trás de tudo aquilo ali e como são complicadas as vidas deles, aquelas relações, tudo que acontece por trás daquele videogame, os interesses pessoais de cada pessoa. E é um livro tão real, tão brutal, tão melancólico, tão triste, tão lindo, e vocês sabem que eu gosto disso num livro. E esse aqui pra mim é perfeito, ele é o livro do ano e é com certeza o primeiro livro que eu pegaria aqui da minha estante se acontecesse um incêndio nessa casa. Eu tava mostrando o livro de cabeça pra baixo, né? Ó, a doida. Tá, mas tudo bem. Aqui tá o livro, ó. Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Manhã. Amo esse livro, gente. Leiam se vocês gostam de melancolia, tristeza, solidão, sofrimento, jogos de videogame, computação, design, TI e muito mais, porque o livro vai muito mais além disso. Eu amo esse livro, ele é a minha vida todinha. Outro livro que eu não ia poder deixar pra trás é A Parábola do Semeador e A Parábola dos Talentos, que eu só peguei o primeiro volume pra não estragar muito mais a decoração da minha estante, já que eu tirei metade dos livros dela, agora ela tá sem decoração. Então eu peguei só esse aqui pra representar, mas vocês já sabem que esse aqui faz parte da minha santíssima trindade do ano, meus favoritos, meus preferidos, meus amores da minha vida, e esse livro ele é muito brutal. Aqui nessa história a gente tem os Estados Unidos pós uma crise política e econômica, social, que destruiu tudo que a gente conhece. As pessoas agora vivem isoladas em bairros cercados, pequenos bairros assim, onde a violência toma conta, onde mulheres, crianças, enfim, pessoas são violentadas, agredidas, acontece de tudo aqui na história. E aqui a gente conhece a Lauren, que ela cresceu nesse mundo assim, onde o dinheiro já não vale mais o que vale hoje em dia, tudo tá muito diferente, as pessoas saem das casas para nunca mais voltar, as casas são invadidas, então é algo muito perigoso, as pessoas são mortas a troco de nada, e aqui o que reina é muito a religião também, porque a gente vai ver a Lauren criando uma nova religião, que é Sementes da Terra, por causa que ela é filha de um pastor, e ela tem muito essa conexão com Deus e com as coisas que ela acredita e o que é Deus. Tem muito disso presente na história também, só que a história vai muito mais além disso, tá? É um livro muito forte, é um livro muito marcante, mas que eu amo essa história e eu recomendo muito essa leitura aqui pra vocês. Esse aqui é simbólico não deixar ele na estante, né? Quem leu sabe do que eu tô falando. Que é A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro veio pra mim na hora certa, eu precisava ler ele, eu precisava dessa história. Eu sei que hoje em dia surgiram várias polêmicas em torno do livro, mas eu não deixo de gostar muito dessa história, eu só não acho que eu vou colocar ela como a mais favorita do ano, por causa que eu não quero mais estar naquele momento que eu tava quando eu li ela. Não sei se faz algum sentido isso, só que eu li essa história no momento certo, eu precisava dela pra ganhar forças, pra falar, não, tá tudo bem, realmente. Ela foi uma história que me acalmou, que me deu um abraço, sabe? Eu gostei bastante disso por causa que era uma coisa que eu precisava ler. Eu precisava que alguém de fora viesse me falar isso. E foi um livro que eu peguei pra ler sem saber nada sobre ele. Eu não sabia que aqui a gente ia falar sobre assuntos tão pesados assim. Não que esses assuntos sejam abordados de forma pesada, mas são assuntos delicados. Por exemplo, aqui a protagonista, a Nora,
depois de uma vida de frustrações, de tristeza, de tudo dando errado, chega um momento ali que ela não aguenta mais e ela desiste de viver. Só que quando ela resolve fazer isso de fato, ela acaba indo parar numa biblioteca, onde existem diversos livros que contam histórias diferentes da vida dela, das possibilidades da vida dela, mostrando que diferentes escolhas teriam diferentes caminhos. Mas ele é um livro que carrega essa mensagem mais positiva, sabe? Sobre a gente enfrentar os nossos medos, seguir em frente, passar adiante. E eu acho que, por mais simples que isso seja, e por mais que o livro tenha essa simplicidade no enredo, ele me entreteu e, além de tudo, me deixou bem, me deixou feliz, me deixou mais calma, e era uma coisa que eu precisava naquele momento. Então sim, é uma das leituras que eu salvaria, que marcou meu 2023, mas eu espero que eu nunca mais volte para aquele lugar que eu tava quando eu peguei essa história para ler. Mas olhando por outro ângulo também, ele me ajudou a sair daquele lugar. E vamos falar agora do livro que eu mais queria ler esse ano, que é da Fernanda Castro, né? Esse aqui não fica nessa estante pegando fogo de jeito nenhum, que é Mariposa Vermelha. Lá no início do ano, quando eu descobri que a Fernanda ia lançar um livro, eu enlouqueci. Coloquei ele na meta de leitura do ano sem saber sobre o que era a história, sem saber o título, sem saber capa, sem saber nada. Eu só sabia que a Fernanda ia lançar um livro e era tudo que eu precisava saber. Eu tava tão ansiosa pra ler esse livro que eu acabei lendo ele em e-book antes mesmo de ele chegar aqui em casa, e foi uma experiência maravilhosa que eu registrei em vlog aqui no canal, que vai estar no card aí pra vocês assistirem. Aqui a gente vai acabar indo até Fragária, onde existe a magia, porém essa magia não pode ser utilizada, ela é proibida. Só que a Marilis vai ir contra tudo isso por causa que ela precisa de ajuda para fazer uma vingança ali, e ela acaba invocando um demônio que se chama Tolu. E o Tolu, sabe? Ele vai acabar ajudando a Marilis a fazer essa vingança acontecer, a se vingar do homem que matou a mãe dela para que ela não tenha o mesmo destino da mãe. Só que isso é o básico da história, tá? Aqui a gente vai muito mais longe. Vai ter muito da relação do Tolu com a Marilis, que são personagens que se conectam muito. Eu gostei muito dos dois personagens e a gente vê um pouco de cada um deles. O Tolu tem muitas peculiaridades, tá? Eu falei muito sobre isso lá no vlog. Se vocês querem saber mais sobre a minha opinião sobre o livro, corram lá pra assistir porque não tem spoilers. E esse aqui é um livro que me impressionou muito, tá? Por causa que ele mistura romance com fantasia, com uma coisa mais brutal. Porque o final dessa história aqui eu não esperava, tá? E é isso aí, gente. Esse aqui é mais um dos livros que eu queria colar na minha cara e sair andando por aí com ele. Antes de a gente ir pro próximo livro, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já te inscreveu aqui no canal? Se ainda não te inscreveu, já te inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, deixa o like no vídeo, deixa a tua curtida aí embaixo, que é muito importante para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E já aproveita e deixa aí nos comentários quais livros tu salvaria no incêndio. Me acompanha também nas outras redes sociais do Crialité. E agora, bora pro próximo livro aqui, que é um romance que eu li recentemente em vlog aqui no canal também. E eu tenho certeza que me marcou 2023 também. Meu Deus, gente, é um livro muito bom, que é Pimenta e Mel. É um romancezão, com fake dating, com tudo que tem direito, só que aqui os personagens, eles conversam, eles dialogam, e o personagem masculino aqui, que é o Malakai, gente, aqui tem uma subversão daquela coisa assim, a pessoa com passado traumático, ela não precisa necessariamente ser um babaca, ser um idiota, e esses personagens estão aqui pra mostrar isso pra gente. Aqui a gente vai até uma faculdade britânica conhecer a Kiki. A Kiki, ela tem um programa de rádio onde ela fala sobre boy lixologia, só que o mundo dela ali vai acabar mudando depois que ela conhece esse cara que eu falei pra vocês, que é o Malakai. Ela e o Malakai vão acabar fazendo esse fake dating aí por causa do programa, só que a gente vai descobrir muito desses dois personagens e eles vão acabar se conhecendo, se relacionando, e a gente vai ver que talvez eles não precisem ficar tanto com o pé atrás um com o outro, principalmente a Kiki com o Malakai. Eu acho que a escrita da autora aqui é muito boa, muito divertida, muito leve. Ela trouxe personagens reais, personagens que conversam, que dialogam. Gente, é muito bom ver isso numa história. Eles são maduros, eles amadureceram, eles se preocupam com a faculdade, eles vão em festa, eles bebem, eles brincam, se divertem, mas eles se preocupam com as coisas das vidas deles, com a faculdade. E sem contar que aqui também a gente tem um protagonismo personagens pretos. Então a gente vê esses personagens também trocando as suas vivências aqui na história. É um livro muito bom, muito rico, muito inteligente, muito legal de ler e é um romance maravilhoso. Eu salvo esse livro com toda certeza. Agora eu vou falar sobre um outro livro de romance que eu tenho aqui na estante e é o último da lista que eu li esse ano. Depois que eu terminei de ler esse livro, as minhas redes sociais viraram quase um altar para esse livro, que é a Operação Paddock. Gente, Fórmula 1, romance, hot, corridas, ai gente, tudo. Também é um livro que tem conteúdo adulto aqui, tá? Mas a premissa é a seguinte:
A Petra, ela participa das corridas de Fórmula 1, só que por causa de um escândalo que aconteceu ali, que era uma mentira, ela acabou sendo afastada das corridas e ela decide trocar de lugar com o irmão gêmeo dela para poder correr, já que ele não gosta muito dessa vida de corridas. E nesse meio do caminho, ela vai acabar se apaixonando pelo outro piloto da equipe dela. Se preparem para ler nesse livro diálogos muito bons, frases muito legais, títulos de capítulos engraçadíssimos, uma escrita leve e divertida, apesar de falar muito sobre outras questões aqui, como por exemplo racismo, questões sociais também. Tem aqui no livro personagens pretos e LGBTQIAP+, que fazem parte da comunidade, e é um livro maravilhoso. Ele tem muitas referências a filmes dos anos 2000, como por exemplo Ela é o Cara, Operação Cupido, Mulan também. Eu acho que é um livro cheio de referências que se juntaram e deu muito certo. Vocês sabem que eu amo essa história. Nunca ia deixar esse livro pra trás, tá? Aonde eu for a partir de agora, ele vai comigo de tanto que eu gostei dessa leitura. Eu acabei de perceber que eu não peguei aqui um livro muito importante também, que é O Priorado da Laranjeira. Só que esse é mais difícil de levar porque são 2 livros. Peguei aqui só pra deixar registrado pra vocês que também eu levo essa história, eu amo, é uma fantasia épica com mulheres em protagonismo. Eu já falei tanto sobre esse livro aqui no canal que vocês devem ter cansado de me ouvir falar sobre esse livro já. Então eu vou deixar aqui na descrição o vídeo em que eu li esse primeiro livro aqui, esse primeiro tomo, e também vou deixar o link do outro vídeo onde eu li o segundo tomo do livro, que é A Rainha. Esse primeiro volume chama A Maga e o segundo volume chama A Rainha. Esses 2 livros ia ser pesado de carregar, mas vale o esforço. Eu tô aqui pensando e olhando pra estante, pensando mais um pouco, tentando lembrar dos livros que eu li esse ano. Eu tô pensando que tem muito livro que eu li esse ano que se tivesse aqui na estante ainda, se não tivesse levado pra outra estante, eu ia ter que salvar, como por exemplo, A Noite Passada no Telegraph Club. Nossa, esse livro, eu ia salvar ele com certeza. E aí pensando nisso, eu me lembrei que aqui na estante eu tinha também Prazeres Violentos. E esse aqui eu não posso deixar ele pra trás, ele não tem como ficar pra trás. Eu vou ter que pegar um carrinho de supermercado pra levar esses livros todos. Aqui a gente tem uma releitura de Romeu e Julieta, que tem uma criatura, um monstro. Ela se passa em Xangai nos anos 20, pra vocês terem uma noção de ambientação. E que ambientação, porque a autora aqui faz um trabalho magnífico, maravilhoso, eu acho impecável o que ela faz aqui na construção de cenário, de universo e de personagens. É um livro muito bom, tem uma continuação que eu não li ainda, eu acho que é uma duologia, esse aqui é o primeiro volume, mas já saibam que eu tô querendo muito ler a continuação porque eu amei essa história, tá? Lá no vídeo de favoritos do ano eu citei esse livro também e ele tá ganhando cada vez mais espaço no meu coração e eu acho que vai ganhar ainda mais espaço quando eu ler a continuação. Eu espero muito não me decepcionar com ela, porque eu amei esse livro, eu só quero amar mais esse universo. E eu quero muito saber mais dos personagens que tem aqui, porque todos eles me cativaram muito de formas diferentes. Tá bom, chega de falar agora dos livros que eu li esse ano e vou falar de alguns livros que eu li nos anos passados e que eu salvaria de todo jeito. Não tem como eu não salvar esses livros, até porque eu trouxe eles da minha outra estante pra cá só pra eles ficarem mais perto de mim. Não vou falar tanto sobre eles também, por causa que eu já falei muito sobre eles aqui no canal, são livros que são figurinhas carimbadas aqui, tá? O primeiro deles se chama É Assim que se Perde a Guerra do Tempo, e é um livro maravilhoso, incrível, perfeito, divino, incrível, maravilhoso, uau, nossa, incrível, poesia, melancolia, vou repetir 30 vezes a mesma coisa que eu falei, só que aqui a gente tem um livro de ficção científica e um romance epistolar, um romance sáfico epistolar. Porque aqui a gente conhece a Red e a Blue, que são... Elas são, tá? São apenas... Elas são. E trabalham para diferentes agências que controlam ali o tempo. É uma coisa muito bizarra de explicar. Só que a gente vai entendendo pelo menos um pouco, por causa que o livro nessa parte ele deixa meio em aberto. Só que eu acho isso maravilhoso, tá? Isso não me impediu de gostar nem um pouco do livro, por causa que ele é bem poético, bem triste, bem melancólico. E é por isso que eu amo tanto essa história. Eu tenho vontade de reler, mas eu tenho um certo medo de reler e não gostar tanto quanto eu gostei da primeira vez, sabe? Não sei, rola esse medo, mas enfim, eu tenho vontade de reler e eu espero muito gostar. Se for pra reler, que seja pra amar essa história. Eu tô olhando pra estante, tô pegando, tô olhando, tô pegando. Peguei mais um aqui, que é A Guerra da Papoula. Eu adoro essa história, não consegui ler a continuação ainda, mas foi um livro que me impactou muito. Eu li ele no ano passado e queria ter lido a continuação já, mas não consegui ainda. Daqui a pouco eu leio, eu espero. Esse é um livro que fala sobre a Rin, que é uma órfã de guerra, e ela vai prestar uma prova, um vestibular ali pra entrar numa universidade, num lugar
onde as pessoas são treinadas. Só que esse livro ele vai um pouco além, ele trata muito sobre poderes xamânicos, que é o que a Rin vai descobrir ao longo da história, essa ligação dela com esses poderes. Existe aqui na história também a iminência de uma guerra que está acontecendo ali, a Guerra do Ópio, e esse livro é inspirado na história militar da China, então a gente consegue ver algumas referências. Eu, inclusive, fui procurar um pouco mais da história da China depois de ler o livro, porque eu não sabia muitas coisas para conseguir entender essas referências. E quando eu digo referências, são acontecimentos, lugares, e tem muitas coisas pesadas aqui no livro. Tem cenas muito fortes. Eu acho que o capítulo 16, se eu não me engano, eu acho que, não sei se é 16, mas tem um capítulo aqui que, assim, é pra dilacerar com a gente, sabe? É pra terminar. Mas é um livro muito bom e eu quero muito ler o segundo volume porque eu acho que eu vou amar ainda mais. Salvo sim esse livro. E por último, finalmente, fechando a nossa lista aí de livros que eu ia salvar se tivesse um incêndio nessa casa. Que horror. É muito bizarro falar isso. A Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bay. Aqui a gente conhece uma personagem da infância até a sua fase adulta, onde ela cria muitos traumas por causa da convivência com a mãe, que é uma pessoa mais violenta, mais agressiva, e a ausência do pai, que era uma pessoa que ela amava muito. Não sei se dá pra ver muito bem aí no vídeo, mas a Aline ela tem uma escrita completamente diferente, uma prosa bem diferenciada, e é muito bom de ler, é muito rapidinho também, só que se preparem pro tapa, porque é dolorido de ler essa história, é sofrimento, é tristeza, e ela fala disso tudo com muita melancolia, muita dor, é de destroçar o nosso coração, tá? Então se vocês forem ler Aline Bay, se preparem, mas eu salvo esse livro com todas as minhas forças, eu volto da onde eu tô pra salvar ele. É isso aí então, pessoal, esses aqui são alguns dos livros que eu salvaria se tivesse um incêndio nessa casa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, comentem muito, curtam muito se gostaram, se inscrevam aí no canal e me acompanhem nas outras redes sociais do Crialité, que é @Crialité no Instagram e no Twitter, e na rede das dancinhas, o @KataJukowski. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!